Brazuca sul-americana, poderosa no meu trono, eu não tenho dono. Olá a todas, a todos e a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Yaludez em Pauta. Hoje nós estamos aqui com a presença de uma mulher preta, advogada, uma mulher de fibra, uma mulher que é referência para muita gente, que é a doutora Cídia Vieira. Eu quero dar boas-vindas à doutora Cídia, dizer que vamos colocar essa roda para girar, porque o conteúdo hoje está riquíssimo. Se apresente aí, doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Kali. Um grande prazer e honra estar aqui nesse momento, porque eu acho que esse movimento que a Yaludez faz é um movimento extremamente necessário. Nossa sociedade precisava disso e poder fazer parte disso aqui, contribuindo, conversando, trocando, é extremamente honroso, muito gratificante para mim. Estou muito grata pelo convite. E vamos fazer essa roda girar com muito conteúdo. Estamos aqui para isso. Com certeza. Me apresentando, eu sou Cídia Vieira, sou advogada, sou feminista negra, sou mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, sou também fundadora e diretora executiva da Uma Mais, sou advogada há quase 10 anos, especialista em compliance trabalhista, LGPD e direito previdenciário, sou autora de alguns livros que estão ali falando sobre raça, gênero, sobre anticapacitismo, e palestro, sou mentora, sou uma mulher filha de Antônio Santos, de Maria Aparecida, irmã de Matheus Vieira, sou neta de Regina Pereira, então, enfim, dentro dessa grande trajetória de quem somos, porque nós somos múltiplas mesmo, eu sou, no final das contas, o que eu me denomino que é uma leonina condemnada. Eu sou advogada que gosta de um bom azeite para fazer as coisas, de fato, ganharem prumo e correrem da melhor maneira sempre. Né? Maravilha, que honra poder compartilhar esse momento com você de troca. Então, doutora, conte pra gente aí, como é que inicia essa sua trajetória na advocacia? Como é que você começou essa coisa esse dom, percebeu esse dom, essa vontade de estudar direito? Olha, então, eu estava até falando sobre isso hoje na audiência mais cedo. Eu estagiei na Defensoria Pública, né? Um pouquinho antes de estagiar na Defensoria Pública, eu fui parte do Núcleo de Justiça Comunitária. Trabalhava com mediação, no balcão de cidadania, trabalhei no Beiru e fui gostando muito do atendimento ao público. Resultado, passei no concurso de estagiária para Defensoria Pública e aí minha paixão pela advocacia veio, né? Tanto que eu comentei hoje, quando eu saí da Defensoria, que eu estava para formar, meu chefe disse assim, Cídia, não vai advogar não. Para fazer concurso, é um desperdício você advogar. Naquela época eu já tinha sacado meu primeiro alvará, porque eu já tinha tido meu primeiro processo, mesmo sem ter OAB, já tinha feito mandado de segurança, já tinha pego gosto pela advocacia, porque eu digo hoje em dia que a advocacia é minha cachaça. A advocacia, de fato, se tornou para mim um instrumento de transformação de vidas através dos aparelhos que nós temos. Então, utilizar a lei para conseguir transformar a vida de outras pessoas, sabe, para mim veio... E aí o direito previdenciário foi ganhando meu coração. Então, quando eu saí da defensoria, eu falei, gente, é isso que eu quero fazer. Aí depois fui construindo essa trajetória, já são quase 10 anos agora, dia 11 eu completo exatamente 10 anos que eu colei grau, já tinha sido aprovada na OAB. Tive a honra de ter, por exemplo, o meu chefe, que virou meu cliente. Fiz algumas coisas e fui nesse processo aí, me apaixonando pela advocacia, que tem seus percalços, mas que de fato é o que traz um brilho, porque é uma entrega contínua para você ajudar o outro a ter acesso a direitos que muitas vezes são mitigados, são ceifados de maneira muito injusta, né? Então, assim, quando eu penso hoje na advocacia, eu digo isso. Assim, às vezes eu tô, ai, gente, é cansativo, mas é aquilo que a gente precisa, sabe? Para estar vivo. Perfeito. Então, doutora, conta um pouco pra gente sobre essa questão da advocacia previdenciária, porque a previdência, ela envolve várias temáticas, né? Vai trazer ali essa questão dos direitos, explica um pouco para quem está em casa, para quem está nos ouvindo. Então, a advocacia previdenciária, a advocacia previdenciarista está muito voltada para a proteção social de riscos sociais. E você me decide que linguagem é essa, do que você está falando? Basicamente, todo mundo que começa a trabalhar automaticamente está na condição de segurado. O que significa isso? Comecei a trabalhar de maneira lícita, eu teria a obrigação de contribuir. E isso me faz o quê? Está vinculado ao INSS. Então, a dita aposentadoria, o dito auxílio-doença, tudo isso fica vinculado ao INSS, que é o nosso regime geral de previdência social.
E a gente tem alguns riscos sociais, pensando a morte, pensando a maternidade, pensando não necessariamente o desemprego, mas a senhoridade, pensando justamente o que pode acontecer que vai tirar sua capacidade de trabalhar. E aí, para isso que vem a questão de pensar a advocacia previdenciária, e é por isso que eu gosto muito dela. Porque na advocacia previdenciária foi uma das primeiras histórias que eu vi uma transformação de vida, né? Uma pessoa que teve sua pensão por morte negada, e que quando ela chegou a morar na rua, né, ficar em situação de rua, viver de favor, passou por todas as penúrias, com o direito dela de pensão por morte, a gente conseguiu fazer isso. Ela viveu a vida dela toda, sabe, até fazendo o gozo mesmo do seu benefício, e isso trouxe uma dignidade para aquela mulher. Então, assim, o direito previdenciário, ele muitas vezes é mal visto, e eu tenho muito essa preocupação que as pessoas falam, esquece a aposentadoria. Não esquece não, porque você é obrigado a contribuir. E se você é obrigado a contribuir, faça de uma maneira que seja minimamente coerente, para que quando você precisar, ou se você em algum momento, mesmo que não seja na velhice, precisar no momento atual de um benefício previdenciário, que ele seja compatível com a sua renda, que ele seja compatível com as suas necessidades de vida. Porque aí não adianta você contribuir, é uma frase que eu guardo lá, ó, de quando eu me formei. Ela diz assim, não adianta você plantar mamão e esperar que saia caju, e aí não dá para você contribuir com um valor muito abaixo do valor do que você entende, né? Ou do que você pode ter de benefício previdenciário, e esperar que venha o teto do INSS, porque não vai acontecer. Maravilha, maravilha. Porque o nosso povo, inclusive, tem o hábito de não planejar o futuro. Muitas vezes as pessoas até contribuem, mas nem sabem para que aquela contribuição vai. Então é importante ter essa atenção sobre a importância da contribuição, entender como é que esse regime funciona, pensar, né, planejar de fato esse futuro, porque meu pai dizia que quem é da vida é da morte. Então tem que se planejar de fato, né, pensando nas consequências do que podem vir para a gente, dessa relação mesmo do trabalho, a relação de aposentadoria e tal. Mas aí, doutora, me diga, como é a relação do advogado? Qual é o papel do advogado nessa parte da previdência? Qual é a questão, né? E aí eu acho que tem um ponto, né? Quando você advoga na área previdenciária, a gente tem avançado muito em ter hoje em dia o portal do meu INSS, então você tem muitas informações que são divulgadas, mas muitas vezes, por exemplo, o valor da simulação da sua aposentadoria, ela não foi feita calculando rendas que, de fato, fazem parte do seu extrato previdenciário, digamos assim, que é o CNIS. Então, muitas vezes, aquela informação que está ali não está correta. E quando você consulta o advogado, você percebe que o valor da renda seu benefício seria muito maior. Quando você consulta um advogado, você descobre de direitos que, por vezes, você não sabia que tinha. Eu não sabia, já aconteceu mesmo. Eu não sabia, por exemplo, recente, uma empreendedora que estava gestante. Ela, não, eu já procurei saber do consultor, todo mundo, não tem como, eu sou MEI, não tenho direito a salário maternidade. Como é que você está contribuindo e não tem salário maternidade? Ela não tinha acesso à informação, então uma coisa simples, de consultor advogado, viu que tinha direito, já teve lá garantido seus 4 meses lá de salário maternidade. Então tudo isso faz a diferença, porque o papel do advogado, na verdade, é aproximar a lei do segurado, que é o destinatário final, então da população, para que ele faça uso do seu direito. A lei está ali garantindo seus direitos, e o nosso papel é dizer assim, vamos traduzir, vamos buscar, porque por vezes a autarquia previdenciária, ela não vai olhar para você e dizer assim, vê que eu quero te dar dinheiro. Não vai mesmo, não vai. Então é importante que você consulte um advogado que olhe a brecha da lei, que te dá um benefício que pode ser majorado, uma revisão de benefício, uma tese que pode ser benéfica para você, até mesmo para você calcular de maneira coerente, fazer esse planejamento previdenciário, para que seja mais tranquila a sua, quando você atingir a terceira idade, enfim, pensar quando você estiver lá na sua senhoridade, poder gozar de um benefício que faça jus, né? Então, o advogado faz isso, ele aproxima, né? O nosso papel é muito esse, assim. O advogado é essencial à função da justiça, né, jurisdicional. Então, o advogado tem que estar em tudo quanto é lugar. Tem. É importante ter sempre um amigo advogado, né? Ter um consultor advogado. O advogado tem que estar em tudo. E principalmente advogadas negras. Exatamente. Então, doutora, aproveitando que a sua ilustre presença, vamos aproveitar um pouquinho dela aqui, né? Para saber tirar um pouco desse conhecimento que ela tem. Essa questão da contribuição, como é que funciona? A pessoa pode começar a contribuir a partir de que idade? Só quem trabalha de carteira assinada pode contribuir avulso? Você falou do MEI. Como é que funciona essa questão da contribuição? Então, a contribuição, na verdade, ela pode ser feita a partir dos 16 anos, que é quando você entra como segurado facultativo. Então, eu sou obrigada a contribuir quando eu faço 16 anos? Óbvio que não.
Mas se você quiser já pensar no futuro, sei lá, do seu filho, do seu neto, do seu afilhado, enfim, você pode começar a contribuir com um valor que vai ser o quê? Um valor correspondente, não necessariamente ao teto do INSS, porque a gente tem alíquotas, né? Então a gente tem alíquotas, por exemplo, o MEI tem que pagar 5%. Então as pessoas falam, eu estou pagando MEI, e às vezes estou pagando um absurdo, passa 30 anos pagando MEI, com um valor que não vai ser revertido para sua aposentadoria, essa é uma verdade, porque o MEI é a alíquota de 5% e não a alíquota de 20%, que é a alíquota do contribuinte individual. E aí, voltando, então, tecnicamente, você pode começar a contribuir com 16 anos, como segurado facultativo. E quando é que eu sou obrigada a contribuir? Quando eu comecei a trabalhar de maneira lícita, comecei a ganhar meu dinheirinho, não preciso estar necessariamente com carteira assinada. Então, empreendedor, empreendedoras, quem é efetivamente profissional liberal, tem que começar a contribuir visando o quê? Visando a proteção desses riscos sociais. Se eu não sei quanto é que eu contribuo, contribui com a alíquota que você se sinta minimamente seguro. Não tenho ainda retirada de prolabore, que geralmente pessoas que têm empresas fazem retirada do seu prolabore. Não tem retirada do seu prolabore, faz um cálculozinho de qual é a sua média mensal de custos que você vai ter. Quanto é que você precisa ter de uma remuneração, caso amanhã, depois o Deus livre e guarde, aconteça alguma coisa. E aí você faz a base de cálculo com relação ao teto do INSS e vai fazendo as alíquotas, de preferência sempre 20%. 20% por quê, Cídia? Porque é o que o INSS entende que é a contribuição do empreendedor, do contribuinte individual, que a gente chama para lá para o INSS. Então, o correto é 20%. Cídia, não tenho condição, preciso contribuir para me manter na qualidade de segurado. O que é que eu faço? Tem a alíquota de 5% que eu posso contribuir sendo MEI. Se eu não for MEI, posso contribuir com 11%, que é um valor menor. Mas, lembrando, importante que se você contribuir com 11%, lembre-se de complementar com 9%, porque pode ser que no cálculo da sua aposentadoria, esses 11% que você vai contribuir, eles não computem como tempo de contribuição. Então, é importante que você sempre procure a orientação para contribuir de maneira correta. Mas, no final das contas, é isso. Comecei a trabalhar, preciso me resguardar de qualquer risco, porque quem é da vida da morte, o que é que eu faço? Começo a contribuir. Ali, Cid, é uma dica mínima que você daria. Se você tiver condição, 20% do salário mínimo. Se tiver mais condição, 20% do teto. Se tiver um pouco menos de condição, vá para 11% do mínimo, mas comece a contribuir assim que você começar a exercer atividade remunerada. Que aula, senhores e senhoras, que aula! Vamos aproveitar bastante a presença da doutora Cid aqui para poder trazer essa nitidez acerca dessa temática. Mas, doutora, então me diga, nessa questão do direito previdenciário, quais são os direitos? Tem o salário maternidade, tem o auxílio doença, tem o seguro defeso, né? Como é que funciona? Assim, né? Traz pra gente alguns exemplos dos benefícios que as pessoas podem ter a partir do momento que elas passam a contribuir. Então, tem uma série de benefícios que, por vezes, a pessoa já trouxe até o seguro defeso, que é bem raro, porque, na verdade, está vinculado às atividades ali de pesca, de mariscos, de pesca e marinha, que você está ali naquela região. Mas você tem benefícios que estão voltados, por exemplo, para quando você perde, eu falo de riscos sociais, aí para traduzir, quando eu perco a minha capacidade laborativa de maneira temporária, quando eu adoeço de maneira temporária, eu tenho auxílio incapacidade temporária. E eu posso ter mais de um auxílio incapacidade temporária, porque às vezes a pessoa faz o quê? Ela é CLT e ela também tem um MEI, ela também é empreendedora, ela está fazendo alguma coisa. E aí ela tem algum acidente, seja um acidente não necessariamente de trabalho, que tirou a sua capacidade laborativa, ela dá entrada em um auxílio previdenciário, mas ela não dá entrada no outro auxílio previdenciário, sendo que ela pode acumular os dois auxílios previdenciários se ela tiver contribuído pelas duas fontes distintas, né? Aí você tem o auxílio previdenciário e você está falando, tá, incapacidade permanente. O auxílio que é incapacidade permanente, que é antiga aposentadoria por invalidez. Tem qual outro benefício, Cid? Aqui isso eu estou falando para quem é o segurado, para quem contribui diretamente, tá? Mas eu tenho um parente que, se eu sou, por exemplo, casada, ou se eu vivo em união estável, ou se eu tenho um filho, ou se eu tenho um marido, um pai que falece, eu ainda tenho 21 anos, porque até 21 anos para você ter pensão por morte, eu tenho direito a uma pensão por morte, que é o que a gente fala até que a pensão por morte sofreu um grande golpe com a reforma da Previdência, porque é um benefício que tenta trazer o valor, né, daquela renda que complementava o percentual da família, mas que no final das contas, com um percentual muito baixo, você começa recebendo
60%, e aí se você tiver mais 4, fechar 5 dependentes, você ganha 100%, que é um valor muito abaixo, mas você tem ainda a pensão por morte, que é um benefício que foi bem prejudicado com essa reforma da Previdência. Além disso, eu tenho o benefício assistencial, que é muito famoso, tem que falar dele, que é o abençoado LOAS, que não é aposentadoria, mas... Doutora, só um pouquinho. LOAS é o tema que vai bombar no próximo bloco. LOAS é o tema. Então eu aguardo vocês. Vamos tomar um cafezinho. Levante aí, vai beber uma água, porque tem muita informação. Eu quero saber de LOAS e Bolsa Família. Eu tenho uma dúvida para tirar sobre o LOAS, viu, doutora? Então vamos aguardar. Quero aqui agradecer a quem está assistindo, mandar um abraço aí à TV Quirimurê, canal 10.3, a Dina Lopes, a Vasco Guzoli. Agradecer aqui ao nosso grande Paulo Rogério, que cedeu o espaço do Vale do Dendê. O Vale do Dendê é o espaço em que também realiza eventos. Então, se você quiser realizar seu evento, venha para o Vale do Dendê. E aí, pessoal, aguarda aí um pouquinho, que daqui a pouco estaremos de volta. Olá, gente! Estou passando aqui para dizer para vocês que todos os sábados vocês assistem aqui na TV Quirimurê o programa Conversa de Preta, às 16 horas. E na segunda-feira, às 21 horas, a gente tem reprise, tá bom? Então, até lá, sábado, aqui na TV Quirimurê, Conversa de Preta. Estamos de volta com o Yalodez em Pauta, aqui no espaço do Vale do Dendê. Hoje o nosso programa está recebendo a maravilhosa doutora Cídia Vieira, que está aqui para compartilhar conosco um pouco, que ela está compartilhando pouco, mas ela sabe muito do conhecimento sobre direito previdenciário, fala sobre empreendedorismo jurídico. Então, assim, a doutora Cídia tem aqui um liquidificador de informações para a gente discutir, conversar e entender. No final do bloco passado, nós estávamos falando sobre LOAS. Então, vamos retomar, doutora, essa conversa, porque eu sei que o pessoal está aí ansioso, querendo saber o que a gente vai falar sobre LOAS aqui hoje. Então, o famoso LOAS, que o povo diz assim, mas eu sou aposentado, eu nunca contribuí, e vejo o programa na rádio que fala que eu vou ter direito a uma aposentadoria mesmo não tendo contribuído com o INSS, que no final das contas não é um benefício previdenciário, é um benefício assistencial. E o que isso significa? Que, de fato, que você não precisa ter contribuído, mas você precisa estar numa situação de vulnerabilidade. O que é essa vulnerabilidade para fins de assistência social do LOAS? É que você seja um idoso com mais de 65 anos de idade, ou que você seja uma pessoa com deficiência, e que dentro dessas duas condições, ou de uma dessas condições, você tem uma renda per capita de até 1/4 do salário mínimo. Então, não basta você simplesmente não contribuir e aparecer na porta do INSS e dizer assim, olha, eu não contribuí, agora eu quero me aposentar. Porque não é assim que funciona. Você precisa, de fato, estar numa condição que é lida, inclusive, pela jurisprudência e pelo próprio INSS, de miserabilidade. Você passa por uma avaliação biopsicossocial. É feita uma pesquisa na sua casa para entender que você, de fato, depende exclusivamente daquela renda que é de apenas um salário mínimo, que não deixa pensão por morte e que também não tem 13º. Então, muitas vezes, o discurso do não vou contribuir porque no final das contas eu vou receber minha aposentadoria, achando que o LOAS é uma aposentadoria, que é a primeira informação equivocada, e que é um valor que você vai se manter pelo resto da vida. Não vai, porque você não tem, inclusive, nem mesmo como transferir para os seus dependentes. Então, entender que o LOAS é esse benefício é o primeiro ponto que eu acho que é fundamental, e que o LOAS é para condições específicas, que é um grande ponto. Você precisa ter uma renda o que é renda per capita, seja dentro da sua casa, até 4 pessoas, você tem que ter um salário mínimo para todo mundo. É uma pessoa que não tem nenhuma espécie de renda, né? E que depende exclusivamente dessa assistência da Previdência Social. Perfeito, maravilha. Informação de qualidade. Essa questão da renda per capita quer dizer um salário mínimo para dividir para 4 pessoas. Para 4 pessoas. Quanto é que custa uma cesta básica hoje, né, minha gente? Quanto é que custa uma conta de luz, né? Uma conta de energia, uma conta de água? Enfim, essa questão do salário mínimo é algo que realmente é o mínimo do mínimo do mínimo, e a gente ainda tem que lutar para poder garantir o mínimo do mínimo. E tem pessoas que nem isso conseguem. Nem conseguem. E em relação à questão do Bolsa Família, pessoas de muito essa dúvida. Sim. Doutora, eu tenho Bolsa Família e eu posso ter BPC, e eu posso ter benefício, como é que funciona? Eu vou perder minha Bolsa Família? Não perde seu Bolsa Família. Primeiro ponto que eu tenho que te avisar.
porque não integra a renda. Tecnicamente, o valor da Bolsa Família já é menor que o salário mínimo. Então, se você tem um filho com deficiência e outra coisa, o benefício ele é do segurado enquanto dependente, enquanto a pessoa vulnerável, digamos assim. Então, se é uma pessoa com deficiência, o benefício vai para ele. Então, a condição de dependência precisa ser comprovada dele. O valor da Bolsa Família já cobriria essa questão da renda per capita, mas ainda assim ele não tem nenhuma fonte de renda, sendo uma criança com deficiência. Então, eles não, da mesma forma que se fossem dois idosos com situação de extrema vulnerabilidade, sem nenhuma espécie de renda, o valor do benefício ele não computa, ele não soma, ele não interfere. Então, se você tiver um filho com deficiência, um idoso com mais de 65 anos de idade, que não tenham nenhuma forma de renda, nenhuma fonte de renda, e que dependam do benefício, pode fazer o seu requerimento, que não tem problema. Não tem, não, é como se fosse assim, aquela renda ali não soma, porque são dois benefícios assistenciais. E a gente não pode esquecer que o Bolsa Família é um benefício assistencial também. Tanto que os dois, inclusive, têm a mesma fonte de cadastro, que é o CadÚnico. Então, da mesma forma que para você ter acesso ao Bolsa Família, você precisa estar cadastrado e fazer a atualização do CadÚnico, para você também poder requerer o benefício do LOAS, você também, eu falo benefício porque é o que as pessoas conhecem, tá? Mas não é benefício. Mas para você ter acesso ao LOAS, você também tem que ter o CadÚnico, inclusive atualizado a cada 2 anos. Perfeito, perfeito. Informação de qualidade, informação preciosíssima que nós estamos trazendo aqui com o Yaludez em Pauta. Então, doutora, mudando de assunto, né, porque a senhora é uma pessoa múltipla, me diga uma coisa, a questão do empreendedorismo jurídico, eu sei da Uma Mais, né, eu quero que você fale um pouco, como é que surge essa ideia do empreendedorismo jurídico? Então, eu falei um pouquinho da advocacia, né? Quando eu vou advogar, eu monto um escritório. Então, eu comecei empreendendo, comecei entendendo o que seria gerir um negócio como profissional liberal, mas não só como profissional liberal, mas como dona daquele negócio, né? Então, foi quando eu comecei a entender coisas de ferramentas de gestão, que não adianta você ser só técnica, não adianta você saber fazer uma boa petição, se você não souber gerir de fato tanto os seus clientes quanto os seus processos, não tem um bom sistema. Eu falo, por exemplo, eu tenho um sistema na advocacia desde 2000. Eu me formei em 2015, em 2016 eu comecei a ter sistema na advocacia. Porque eu já entendi a importância de sistematizar, de você ter um modelo de negócio de advocacia que fosse sustentável. E quando veio a pandemia, eu sempre tive escritório físico até ali 2019. Veio a pandemia, eu estava procurando um outro escritório físico e eu comecei a expandir no digital porque fechou tudo, né? E aí no fechar tudo, eu comecei a ter processos em outros lugares e para isso você precisa utilizar a tecnologia. Então hoje eu tenho tanto o sistema jurídico quanto o processo de automação, e aí eu vou desenvolvendo e ganhando robustez do meu negócio, entendendo muito da gestão dele, como metas de quantos clientes eu preciso ter, de quantas pessoas, leads que a gente tem, né, de contato, quantos eu preciso ter na minha semana, no meu mês, no meu ano, quantos contratos eu preciso fechar, tudo isso eu vou estruturando esse modelo de advocacia para entender que é um negócio. E aí ele vai me dando a base para eu conseguir ter essa robustez enquanto empreendedora já na área jurídica, né? Aí vou mesclando, satisfeita com a área da advocacia, vou mordida ali pelo empreendedorismo e chego na Uma Mais, né? Perfeito, perfeito. Então, a própria advocacia te leva para esse caminho do empreender, porque o advogado, ainda mais o autônomo, precisa ser empreendedor, precisa entender ali do escritório da gestão, entender todos esses processos administrativos, né? Exatamente. Não é só o advogar. Mas a Uma Mais, o que é a Uma Mais? Como é que surge? Qual é o incômodo que traz a Uma Mais? Então, a Uma Mais, ela nasce quando eu estou ingressando no mestrado, muito de uma inquietude minha, e aí eu digo uma frase, a Uma Mais é uma startup de transformação de ambientes organizacionais a partir da lógica do cuidado da segurança. O que é que a gente faz? Porque falando assim é muito bonitinho, mas no final das contas, o que é que a gente faz? A gente transforma os ambientes que são, via de regra, mais hostis, ambientes de trabalho que têm uma política, uma cultura mais agressiva, em ambientes que sejam minimamente mais cuidadosos, humanizados e seguros para todas as pessoas. Pessoas negras, não negras, LGBTQIA+, pessoas com deficiência. E aí a gente vai desenvolvendo metodologias para isso. E aí, quando eu entro no mestrado, eu resolvo criar Uma Mais, né? Inquieta, porque quando a gente fala de mercado de trabalho, quando a gente pensa as oportunidades de negócio, eu, por exemplo, falo sempre, eu nunca tive minha carteira de trabalho assinada, sou advogada palestrante na ANA, nunca consegui uma vaga de telemarketing.
né? Porque o mercado de trabalho, ele é, sim, racista, sexista, ele olha e escolhe a partir de quem ele quer garantir a oportunidade de emprego. E a Uma Mais foi me mostrando no mestrado, eu fazia assim, gente, pessoas egressas do sistema prisional e pessoas com deficiência não têm essa oportunidade, porque elas não são lidas nem como pessoas, elas são lidas como descartáveis, como inúteis. Como é que elas vão acessar esse mercado de trabalho? E aí, de maneira muito intencional, a gente cria Uma Mais, que vai desenvolvendo essa metodologia para dizer assim, quem são as pessoas que a sociedade, via de regra, não vai olhar? São elas que vão para o topo do nosso ranking, são elas que nós vamos fazer campanhas para que elas consigam alcançar o mercado de trabalho formal. Porque, afinal de contas, a fome não está preocupada com o racismo e com o sexismo, a fome está batendo na porta, né? E aí, como é que a gente consegue garantir a mínima dignidade para essas pessoas através das oportunidades de trabalho? E aí, a Uma Mais vem nisso, né? Vem no processo de transformar as organizações, transformando as vidas. Eu falo muito, a primeira vida que ela transforma é a minha, porque ela nasce de uma dor que não é uma dor só minha. Minha mãe é uma mulher negra, mãe solo de 2 filhos, que adoeceu no ambiente organizacional. Com 38 anos de idade, minha mãe entrou num processo de depressão leve, e ela, 15 anos da vida laborativa de minha mãe estava em tratamento. Isso era um ambiente que eu não queria viver, eu não queria me permitir sucumbir em um ambiente organizacional. Então, me resgata esse lugar. Por que a gente trabalha em organizações? Justamente porque eu não quero que nós reproduzamos lógicas de violência contra nós mesmos, sabe? É muito do como é que a gente aprende a se relacionar com o trabalho sem ser uma lógica tão somente exploratória de violência. A gente pode trabalhar e ter leveza, a gente pode trabalhar e ter afeto, a gente pode trabalhar e ter cuidado, a gente pode trabalhar de maneira ética, coerente, e não necessariamente estar ali violando, deslegitimando, agredindo e assediando o outro, e naturalizando essas condutas que são extremamente nocivas. E aí é isso que a Uma Mais vem fazendo ao longo desses quase 5 anos, né? Que bom. A Uma Mais é revolucionária. Veio para contribuir mesmo com a sociedade, trazer um outro olhar, né? E agora me diga, como é para ter acesso? Como é que funciona as consultorias? Como é que tem acesso? Então, hoje a gente trabalha no que a gente chama de B2B, B2C, né? A Uma Mais trabalha tanto para organizações, eu falo muitas organizações, porque não são grandes organizações, não são pequenas organizações. 10, 15, 5 pessoas, não importa. O ponto é que são pessoas, quem quer contratar Uma Mais, vai lá no nosso site, no nosso Instagram, www.humma.com.br e acessa para aprender essa metodologia. A gente desenvolveu uma metodologia do PVE, que é a probabilidade de vulnerabilidade econômica. E aí a gente tem evolutivas de que o nosso processo de seleção é extremamente cuidadoso, é humanizado, de quem participa dele se sente minimamente respeitado por ter o respaldo, inclusive, de que quem está contratando, contrata pela Uma Mais, com cuidado com o candidato, com a candidata. Então, isso já é interessante, independente do número de pessoas que você tem na sua organização. E pessoas físicas, o que é que eu posso fazer, Cídia? Eu posso entrar na UmaEdu. O que é a UmaEdu? É uma escola formativa, gamificada, sobre todos esses assuntos. Então, eu não tenho a menor ideia de tudo isso que você está falando, Cídia, o que é lá ser capacitista, o que é lá cometer assédio, porque no meu trabalho eu aprendi que era normal. Como é que eu vou exercer uma liderança se eu não gritar, se eu não bater na mesa? Isso que eu aprendi que era... Então, na Uma Mais você tem a oportunidade de aprender brincando e cada mês você tem uma lição diferente, tanto versando sobre metodologias de trabalho humanizada, quanto o racismo, o sexismo, aprendendo um pouquinho sobre como combater tudo isso dentro dos ambientes de trabalho. E aí consegue acessar as nossas consultorias. A gente trabalha tanto na perspectiva do diagnóstico, a gente tem uma pirâmide lá, a gente vai desde a fundação, sabe, quando você está pensando em bater a laje e não sabe para que lado vai, como é que eu estabeleço uma política de gestão de pessoas, como é que eu digo para as pessoas os valores que eu quero que elas aprendam e reproduzam da minha organização. Pronto, a gente faz desde o processo de estruturação da política até o processo de criar, por exemplo, um código antidiscriminatório ou um código de conduta que verse sobre todas as práticas e condutas que são admissíveis e não admissíveis dentro do seu ambiente organizacional, para que ali as pessoas compreendam qual é o ritmo da dança que vai se estabelecer, qual é a cultura, que vai fomentar um ambiente produtivo e um ambiente mais engajado, né? Ai, que maravilha. Então, empresas, empresários aí que queiram, que percebam essa necessidade, porque isso é gritante, essa questão da gente do bem viver, do trazer um trabalho de qualidade, de trazer um ambiente de trabalho que as pessoas se sintam acolhidas, né? De desconstruir essa ideia de que o trabalho tem que ser aquele trabalho análogo à escravidão, não tem condições mais de manter o ambiente de trabalho porque esse é adoecedor, como você trouxe muito bem o exemplo da sua mãe. Então, quer dizer, famílias adoecem por conta de ambiente de trabalho, né, tóxico. Então, as pessoas que estão aí empreendendo, né, que são empresários, então aqui já tem aqui Uma Mais para poder
fazer esse contrato e fazer essa revolução na sua empresa. Inclusive, ainda vai evitar ação trabalhista. Exatamente. Vai evitar problemas de ação trabalhista, porque vai descobrir o que é um assédio, vai descobrir o que é o cumprimento da carga de trabalho, né? Pensar num código de ética. Então, eu acho que a Uma Mais ela veio, de fato, para revolucionar. Parabéns, doutora, pela iniciativa. Obrigada. Então, pessoal, nós vamos tomar um cafezinho. O Yaludez em Pauta hoje está aqui falando sobre direito previdenciário, sobre empreendedorismo e empreendedorismo jurídico com a doutora Cídia. Está aqui compartilhando conosco esse conhecimento magnífico que ela tem. Estamos aqui hoje no Vale do Dendê. Quero aqui mandar um forte abraço para Dina Lopes, para Vasco Guzoli, dizer que nós estamos aqui nessa parceria com a TV Quirimurê, canal 10.3, então acompanhe a TV Quirimurê, a TV que você se vê. E quero mandar um abraço aqui para a Adriana, nossa maravilhosa, Top Vrá, que está aqui fazendo a direção, a gravação, a organização. A Adriana é maravilhosa. Não é acúmulo de função não, viu, Adriana? Mas é isso. Vamos ali tomar um cafezinho, daqui a pouco estamos de volta. Um abraço e vejo vocês no próximo bloco. Estamos de volta com o programa Yaludez em Pauta, aqui hoje com a nossa convidada especialíssima, a doutora Cídia, tratando sobre diversos temas do direito previdenciário. Quero aqui deixar registrado o nosso horário, às sextas-feiras, às 17 horas, com reprise se você perder sexta, sábado, 19 horas, na TV Quirimurê, o canal que você se vê, canal 10.3. Quem perdeu o programa pode também acompanhar pelas nossas redes sociais, @Yaludez Advogadas, e o nosso Instagram, segue lá também, que vai passar aqui na telinha, @Yaludez.advogadas. Então vamos retomar aqui esse bate-papo maravilhoso, já que indo para o último bloco com a doutora Cídia. Doutora, fale um pouco agora, porque assim, são blocos que vão falar de diversos temas, porque ela é múltipla. Então, fala um pouco sobre essa questão acadêmica, né? Você que é mestra, que passou por todo esse processo de mestrado, de escrita de dissertação de mestrado, de publicação em livros. Então, traz um pouco pra gente, assim, do que foi trabalhado nessa questão acadêmica. Então, eu gosto muito de falar da academia, fico muito grata pela pergunta, porque assim, a academia vem de um lugar da transformação do nosso conhecimento científico a partir de uma aproximação. Então, assim, quando eu entro na academia, eu tomo primeiro aquele susto, né? Porque é uma realidade que eu não conheço e é uma realidade que também não transpõe as barreiras da academia. E é esse primeiro ponto que eu começo a querer contrapor com a minha dissertação, que é uma dissertação que trabalha com diversas questões. Eu acho engraçado você falar de múltipla, mas eu entro no mestrado na linha 1, que é Direito Penal e Liberdades Públicas na UFBA, e aí eu vou falar sobre o sistema prisional, sobre raça, gênero, e aí de lá a gente chega em direito à imagem, ao afeto, a cuidado, ao trabalho. A gente começa isso tudo a partir de experiência de 3 mulheres egressas do sistema prisional. Então, quando eu entro na academia, eu começo a perceber que, no final das contas, aquele instrumento de transformação precisa transpor as barreiras que estão nos muros, sabe? E aquela informação, ela precisa chegar para quem, de fato, não tem a menor ideia. Porque, no final das contas, enquanto nós estamos aqui discutindo necropolítica, o que se está discutindo lá nas comunidades, o que está se discutindo nas ruas, finalmente amanhã, quanto é que eu vou comer, como é que eu vou multiplicar o meu salário. Então, não pouco importa se vem de uma pessoa, do que é que eu estou falando, né? Quanto que a academia precisa de fato se aproximar. E é por isso que os meus livros, eles versam sobre diversos assuntos, né? Quando eu vou para o processo de publicação, tá vindo mais um, né? É muito do lugar de dizer, esse conhecimento não é um conhecimento que é criado só aqui, a gente bebe de muitas fontes. E conhecer as pessoas que são as destinatárias desse conhecimento é o primeiro passo. Quando eu falo de capacidade civil no livro Direito das Minorias, para entender como é que pode você pensar um conceito de deficiência, pensando em transpor barreiras, entendendo que as pessoas com deficiência são lidas como incapazes,
até 2015. O que é a revolução da lei brasileira de inclusão, no final das contas? Porque são pessoas não lidas como pessoas. E quanto que pessoas negras, ao longo de toda essa formação, passaram por isso, mulheres passaram por isso, e pessoas com deficiência também vêm passando por todo esse processo, pessoas trans. Então, assim, no final, como é que a gente lida com a diferença? E aí eu vou falando um pouco disso na academia. Então, eu entendo que a academia é esse espaço para a gente começar a dizer assim, olha, tá muito, muito bonitinho, e a ideia da dissertação é dizendo justamente isso. Isso é que vocês estão dizendo e construindo enquanto criminologia crítica, enquanto a criminologia feminista negra é extremamente importante. Mas vocês não sabem o que é a experiência do cárcere e vocês só vão conseguir se aproximar dela ouvindo quem passou por ela. Né? Ouvindo e entendendo, porque a gente não conhece essa realidade, porque tá bonitinha no ar-condicionado da minha casa escrevendo a dissertação e aqui passando madrugadas, não é um terço, um quinto do desafio que essas pessoas realmente enfrentaram. E dar voz é uma expressão muito, até cruel, mas não é dar voz, é simplesmente visibilizar o que a academia muitas vezes não consegue ver. E esse é o nosso papel enquanto jurista. Eu até recentemente escrevi um artigo sobre isso. Quão difícil é, porque você se depara com instrumentos jurídicos que são feitos muitas vezes por homens brancos, héteros, cis, e que não conhecem a realidade social. E que a lei, hoje eu ouvi de uma juíza na audiência, ela diz assim, a teoria da lei é muito bonitinha, mas na prática ela é muito difícil de ser implementada. Sabe por quê? Porque não somos nós que estamos fazendo essas leis. Não somos nós que estamos sendo ouvidos e consultados para fazer isso. E aí a academia, quando mobiliza, é que vai promover essa transformação. Maravilha, e tem o nosso papel também enquanto provocador, essa ideia do pesquisador, porque por mais que exista imparcialidade na pesquisa, mas a gente leva um pouco da nossa dor, um pouco da nossa história. Então é necessário que as pessoas, principalmente mulheres negras que estão querendo adentrar esse caminho acadêmico da universidade, que levem esses temas provocativos para os orientadores, as orientadoras, que inclusive não têm muitos, né, acesso a essa realidade, a esse empirismo, a essa ideia do dia a dia. Então é importante também que a gente leve esse nosso olhar para... E você trouxe um ponto perfeito, Kali. Quando, na minha introdução eu falo isso, quando Pedro me fala, eu trago esse ditado popular, que é quando Pedro me fala sobre Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Quando eu escrevo a minha dissertação, por mais que eu fale de 3 histórias ali, que tem nome, tem rosto, tem sorriso, tem vivência, eu falo também sobre mim. Porque no final das contas, quantas prisões nós estamos presas cotidianamente, ainda que não seja fisicamente, mas prisões sociais, de estereótipos, de correspondências de padrões que são impostos pra gente e que a gente precisa se libertar e contar a nossa narrativa, né? Eu acho que é esse lugar que a academia traz. Eu tive a honra de, inclusive, questionada, porque eu falo assim, gente, eu utilizo uma pedagogia de Exu para falar na minha dissertação, para falar de encruzilhada, e aí no estalar, eu falo, gente, como é que eu tô falando de Exu? Eu tô falando de mulher, não tô falando de Pombagira? Pera aí, tive que trazer Pombagira para minha dissertação. Isso foi, e aí chega, não pode, trouxe, e a crítica que veio na minha defesa, inclusive, de uma mãe de santo, na verdade, foi assim, nunca mais coloque outra mãe de santo na nota de rodapé. O texto, o conceito do que seria a pombagira, da transgressão que a pombagira faz na nossa sociedade, que deveria, e que essas mulheres também fazem, veio para o corpo do texto da minha dissertação. Porque é isso, nós trazemos os nossos conceitos, as nossas vivências, e o que pra gente é familiar. Porque senão a gente vai ficar reproduzindo repertório, que é o repertório que a academia já conhece, mas que é o repertório que continua reproduzindo desigualdade, que continua reproduzindo violência, que continua invisibilizando os nossos corpos, as nossas mentes, os nossos saberes. Então é a oportunidade que a gente tem enquanto jurista, enquanto pesquisadora, de chegar lá e dizer assim, olha, é tudo muito bonitinho, mas no final das contas é isso. Eu não vou apanhar de pombagira, não, pombagira vai pro meu texto assim, senhora, entendeu? Porque Exato, é isso. perfeito, perfeito. Eu acho que é essa ideia que o professor Evaristo traz da sobrevivência, né? Precisamos levar as nossas histórias, né? As nossas vivências também, por mais que seja um ambiente acadêmico e tal, mas precisamos, de fato, tá pontuando essas questões. E aí, doutora, falando também sobre o amor, né? Que é algo o amor. Então, também tem um artigo que você escreveu que trata sobre o amor. Fala um pouco pra gente sobre essa questão. É isso, eu gosto muito, porque no final das contas, não tão desvinculados, eu sempre digo isso, é como a gente aprende o amor a partir de um lugar de violência também, de exercício de poder. E aí, quando eu trago a proposta do artigo desse livro, que é Repertórios da Resistência, que sai inclusive pela UFBA, está disponível, digital,
fazendo a conexão com 3 autoras negras de 3 continentes distintos, inclusive, né? Que elas vão falar a partir da perspectiva do reconhecimento do amor como instrumento de transformação e de combate, e cada uma na sua arte, porque inclusive da referência que eu trouxe aqui latino-americana foi Drica Barbosa, que é uma cantora rapper, que ela traz a música Herança, e na música ela fala de toda a conexão da mãe. Ela fala assim, olha mãe, por muito tempo eu ainda respirei, eu ainda respiro com a senhora, o quanto que todas as vezes que eu saio, que ouço a bênção, vai lá minha filha, eu entendo que aquilo ali é extremamente importante, e aí ela traz um trecho que se conecta com Bell Hooks, que se conecta com a autora nigeriana, que vai falar sobre como essa conexão de amor e de irmandade é que fortalece, que combate todas essas mazelas. Porque a gente vai falar de pegar em armas, não, o trecho que ela diz é isso, assim, já passei por tantas tempestades, eu já entendi que pagar boletos é importante, mas manter a minha sanidade mental é o mais importante. E isso eu só consigo se eu tenho uma boa rede de afeto, se eu tenho uma boa rede de apoio, que me dá amor enquanto ação, que vai te dizer assim, olha, eu acho que você não tá bem não, eu tô passando na sua casa para fazer uma visitinha. Não, sua voz não tá legal, eu tô levando uma sopa aí, eu tô indo aí, não, você não quer, mas eu vou, porque esse lugar de filiação, que não é necessariamente sanguínea, porque é isso que a autora também traz, quando ela fala da figura da IA, a IA, ela não precisa nem ser mulher, nem ser uma figura consanguínea, ela pode simplesmente exercer um lugar de maternado, cuidado, gestar como quem leva uma cria para o ninho e leva para a vida, né? Então eu trago o amor como essa possibilidade mesmo de combater toda essa política de inimizade, toda essa necropolítica, sobre entender que no final das contas, se a gente não se fortalecer através do afeto, a gente não vai conseguir. Porque nós somos, no final das contas, humanas. E é isso que nos fortalece enquanto pessoas, é o afeto. Eu trago isso, até dar uma mais, que as pessoas não vão esquecer como você as tratou. Então é o sorriso que você entrega, é o carinho que você traz, e você entender que isso é uma forma de revolucionar. Se você pode potencializar o dia daquela pessoa, se você pode pegar na mão e chegar junto e dizer vamos, vamos, por que você vai ficar ali tentando deslegitimar uma política de destruir o outro, de querer ser melhor que o outro? A gente não precisa, não. A gente pode ser muito bem, podemos ser os melhores juntos e transformar a sociedade, por que não? Né? E aí é isso, eu trago muito essa questão do quanto, no final das contas, a gente tem 3 mulheres em 3 países totalmente diferentes, cada uma em artes diferentes, né? Porque as duas são autoras, e Drica traz uma música mostrando pra gente que a gente, enquanto mulher negra, se fortalece de um lugar muito único, que é reconhecendo umas nas outras o amor como uma possibilidade de solução. Perfeito. O amor é revolucionário, eu acho que é isso. Quando a humanidade entender a essência, a verdadeira essência do amor, acho que as coisas vão mudar completamente. Eu acredito muito no amor. Viu? E acho que essa é a herança ancestral, essas trocas nossas, as construções de coletivos como as Yaludês e outros mais, união de mulheres negras, isso é reprodução de amor, de afeto, né? Então eu acho que isso de fato é a verdadeira revolução. Doutora, nós estamos chegando para o final do nosso programa. Que pena, passou rapidinho. Mas quero deixar registrado aqui que foi uma honra compartilhar com você esse momento. Obrigada. Obrigada. E quero que você deixe uma mensagem para as nossas mulheres negras, as empreendedoras, os homens também que estão aí assistindo, né? Porque os homens também fazem parte desse processo. Todas as pessoas, assim, deixe uma mensagem. Assim, o que é que você diria? Primeiro eu quero agradecer a honra de estar aqui, foi muito, muito legal o programa, mas se eu fosse pensar uma dica, um insight, qualquer coisa que eu pudesse dizer para vocês hoje, nesse dia, independente de quem é você que está do outro lado, é pensar que nós estamos aqui apesar de, e nós continuaremos aqui apesar de. Então, é mais importante lembrarmos do que somos e do que nos formamos todos os dias, do que todos os apesares. Que a gente aprenda a transpor todos os obstáculos da sociedade que vão continuar existindo, que pode ser que um dia melhore, mas que de todo modo você, enquanto pessoa, já é uma possibilidade de transformação. Então, olhar para a gente, para a trajetória, reconhecer, validar, entender que nós continuaremos existindo apesar de. Nós continuaremos existindo apesar de. Maravilha, que mensagem potente. Eu me repito. Perfeito, perfeito. Então é isso. Eu quero agradecer a vocês, né, a todas as pessoas que ficaram aí, que nos acompanharam, que estão nos acompanhando, compartilhando esse momento. Quero agradecer imensamente
Dizer que na próxima semana nós teremos programa novamente, contamos com a audiência de vocês, com a divulgação, fala pro vizinho, que é na TV Quirimurê, o canal que você se vê, canal 10.3, na televisão pública, que está aqui para transpor, trazer informação de qualidade para o nosso povo. Então divulga aí o programa. É isso, eu estou assim imensamente feliz de poder estar aqui trocando tanta coisa positiva, trazendo tanta informação positiva, e quero dizer que nos veremos no próximo encontro. Mas antes disso, agradecer a todo mundo que faz isso aqui acontecer, a doutora Cida que resolveu e decidiu aceitar o convite, veio aqui compartilhar conosco, a Adriana, nossa Top Vra, que está aí com a gente também, fazendo toda essa direção desse programa, ao Vale do Dendê, a Paulo Rogério, a Dina, a Vasco, a própria TV Quirimurê e a Zialodês, que eu não posso deixar de mandar um abraço aqui para a minha diretoria, digo minha, porque eu estou presidente por enquanto, viu? Daqui a pouco alguém assume. Para a diretoria da Zialodês, essas 9 mulheres maravilhosas aí, Suzane, Maiana, Larissa, e para as nossas associadas aí, que temos mais de 170. Então, é deixar esse forte abraço, dizer que a roda vai continuar girando, porque o movimento não para, e nos vemos no próximo programa. Rainha africana, Brasil sul-americana, poderosa no meu trono, eu não tenho dono.